Amigas, amigos, temos uma boa pergunta. Se eu for só por mim, quem eu sou? Essa pergunta pertence a um conjunto maior e não é minha. A gente já chega lá. Mas vamos aproveitá-la para discutir o comportamento dessa galera que não usa máscara, vai para aglomerações, mesmo sabendo, porque hoje todo mundo já sabe, a gente está lendo tudo isso no jornal, todo mundo virou biólogo. Então, sabendo que não é só uma questão de se contaminar, e nem principalmente, é não contaminar os outros. Ah, não estou doente. Todo mundo já sabe que pode estar doente assintomático, como se diz, que por muitos dias antes de se sentir doente você está contaminando os outros. Então, a pessoa acha que é uma liberdade dela contaminar os outros. E defende isso como se isso fosse liberdades individuais do indivíduo. Mas, se eu for só por mim, quem eu sou? A pergunta é de um sábio, na verdade um homem do povo, um lenhador que se tornou rabino e um grande sábio, contemporâneo de Jesus no reinado de Herodes, Hillel, 60 antes de Cristo até 10 ou 9 antes de Cristo. E a frase dele é: se eu não for por mim, quem será? Faz parte do indivíduo, do sapiens, mas tem um complemento. Se eu for só por mim, quem eu sou? E se não for agora, quanto? A questão da liberdade individual e de quem é o indivíduo, o sapiens, que exerce essa liberdade enquanto indivíduo, coisa que começa do Renascimento, né? Não foi sempre na nossa história. Ela é um pouco mais complexa, graças a Deus, ou a história natural. Vamos a ela? Ninguém diz assim, eu quero ser mais individualista. A gente diz uma coisa diferente. A gente diz, eu quero desenvolver a minha individualidade. Portanto, o indivíduo, o sapiens, ele não é um átomo. Ele não é, como na ciência na qual eu me formei, o homo economicus. Essa é uma parte dele, que somando, cada um lutando pelos seus interesses individuais, resulta no interesse comum. Calma aí, aqui, se eu não for por mim, quem será? Faz parte. Mas se eu for só por mim, quem eu sou? E não é um sapiens, porque o segredo do sapiens foi a cooperação. A partir da revolução cognitiva e usando a linguagem, a gente consegue uma cooperação num nível muito mais elevado do que todos os outros animais que cooperam muito entre si também. Mas a nossa grande vantagem competitiva foi entender que se eu sou só por mim, quem eu sou? A gente sabe disso na cultura, nos filmes. Mowgli, se ficasse lá sozinho, seria um lobo. O Mowgli que volta para a aldeia é o Mowgli do Balu, do urso Balu, da pantera, da cobra, de uma sociedade. E se não for agora, quando? Porque isso é em toda a nossa história. Hillel, inclusive, completa essa sentença e sugere: não se separe da congregação. Não é, vejam o contexto, ele não está falando só pelo lado da sinagoga, da congregação israelita ou o que for. Ele está falando para todos nós, não se separe da congregação. Até porque isso é impossível. Meu pai, que era um cirurgião, mas também gostava muito de ler, etc. e tal, ele insistia muito numa coisa muito comum, sabedoria popular. Acredito que em todas as famílias, de todos os estratos, se diz, a liberdade de cada um vai até onde afeta a liberdade do outro. É incrível ver gente questionando normas como essas numa pandemia que leva a óbito muita gente, uma tragédia, quando na nossa vida cotidiana ninguém pode dejetar na rua. Até fazer xixi na rua hoje em dia é multa, confusão, antigamente era mais comum. Você não pode conversar com alguém sendo tremendamente agressivo
vivo. Normas existem, não é só os indivíduos, não, os países. Você não pode usar arma química, você não pode usar arma nuclear. Até tem, né? Um absurdo. A gente chega lá para discutir com a nossa Ken Sapiens. Mas é do convívio social humano, diferentemente de formigas, diferentemente de abelhas, alcateias, então vamos discutir isso um dia, mas também nas alcateias e outros animais superiores é diferente. Há coesão, há cooperação, mas não tem a primeira parte. Se eu não for por mim, quem será? Nós somos, sim, indivíduos em que o universo está na nossa mente, no nosso coração, no nosso espírito. Mas nós não somos indivíduos isolados. Hillel tem uma outra passagem que é também maravilhosa. Pode ser contada de muitas formas. Eu gosto da seguinte forma. Um guerreiro, um general, ou algo assim, chega para ele e ameaça. Me explica toda a sabedoria do livro, a Torá, Antigo Testamento, o Pentateuco do Antigo Testamento. Me explica essa sabedoria rápido ou eu te mato. Não foi bem assim, mas eu gosto da história assim. E Hillel então diz: não faça aos outros o que você não deseja para si mesmo. Essa é a parte que todo mundo conhece, todo mundo já ouviu isso, mesmo sem saber que era do Hillel. Mas tem um complemento a essa frase, que nos ajuda na questão da turma aí da máscara, das aglomerações, do se morrer, morreu. Ele diz assim, na frase inteira: não faça aos outros o que você não deseja para si. O resto é comentário. Vai e estuda. Essa segunda parte é fundamental. Não é só... Por quê? Porque não faça aos outros o que você não deseja para si. Mas e o desejo para si? Não tem que ser... Então, vai e estuda. Não dá para essa turma alegar ignorância. Não dá. Nem que seja. Quando você descumpre uma lei por ignorância, você é condenado do mesmo jeito. Mas aqui não se trata nem desse aspecto formal. Aqui se trata de que, para ser um sapiens, que é por si, porque se não for, quem vai ser? Nem você é por você. Mas que sabe que se for só por você, não é nada. Vai e estuda. E Hillel ainda acrescenta, tá? Não diga quando tiver tempo estudarei, pois talvez você nunca tenha lazer. Estude. A gente nunca sabe a vida da gente, se vai ter tempo, se não vai ter tempo. Mas estude. Estude quer dizer ler, tá, gente? Não é erudição, não é acumular conhecimento. É ler e pensar, ou assistir coisas e pensar. É viajar. É ir à pergunta. É a nossa Ken Sapiens, talvez, ajudando um pouco. São as viagens da nossa Ken Sapiens também. E ele enfatiza tanto esse comentário que, em seguida, ele diz também: o ignorante não tem aversão ao pecado. O ignorante não é piedoso. Em um lugar onde não há homens ou mulheres, estude para se tornar um sapiens. Leia, veja filmes, veja séries e pense. Não tenha atitudes de que sem pensar. E pensar de um lado e do outro. A pergunta. Mais recentemente, pouco antes de deixar seu mandato, o presidente Obama fez um discurso que viralizou geral, acho que todo mundo viu. Era numa formatura de uma universidade e ele termina o lindo discurso dizendo... ali na plateia ele sabia que havia republicanos, democratas, mais à esquerda, mais à direita, etc. E ele termina o discurso, vai ver que ele leu ou ouviu sobre Hillel. A ignorância não faz bem a ninguém. E agora a gente veio para o Obama, eu vou pular lá para trás para Confúcio, muito antes de Hillel, muito antes de Jesus, muito antes da queda do templo. E Confúcio disse uma frase que sempre me bateu, e eu estou sempre tentando.
O bom caráter depende do pensamento profundo. Gente, não tem cartilha. Não achem que sustentabilidade, socialmente ético do ponto de vista social, que tem cartilha. Não tem cartilha. Não tem, esse é o certo, isso é o errado. Até a ética, quem sabe a gente vai chegar lá, tem duas. E elas sempre estão presentes, uma de um jeito, outra do outro. Vamos chegar lá. O bom caráter depende do pensamento profundo, porque ele sempre vai valorizar muito mais as perguntas do que as respostas. Amigas, amigos, se eu não for por mim, quem será? Se eu for só por mim, quem eu sou? E se não for agora, quando? Comente, mande sugestões, novas perguntas. Valeu!